Amados, vamos ouvir a palavra de Deus. Eu quero chamar meu irmão, o pastor Eliel. Ele vai estar nos abençoando com a palavra hoje. Amém. Vamos nos colocar de pé e orar pela vida desse homem de Deus. Pai, nós queremos te louvar, te bendizer, te agradecer, porque só tu tens as palavras de vida eterna. Então envia novamente hoje, te pedimos, Pai, a tua palavra e nos sara daquilo que é mortal. Nos faz mais semelhantes ao Senhor, mais parecidos contigo. Usa o teu filho agora, Pai, de forma poderosa, copiosa, poderosa e sobrenatural, Pai, de forma tal que até ele se surpreenda com aquilo que o Senhor fará por meio dele nessa noite, Pai. Nós abençoamos o nosso amado pastor em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? A casa do Senhor, meu pastor. Glória a Deus, a paz do Senhor a todos, todos bem e felizes, aliás, todos bem e felizes, né? Se pronunciar errado, parece que está infelizes, né? Não, é felizes. Glória a Deus por isso. Que bom que você está aqui, que bom que vocês vieram na EBF, que bom que vocês vieram na Escola da Palavra, que bom que você está envolvido nas atividades da igreja, que bom que você tem lido a Bíblia, que bom que você tem louvado ao Senhor. Que bom que você reconhece que Deus é Senhor em tua vida. Que bom que você deu glória a Deus. Peço que você abra a sua Bíblia no livro de Isaías, logo no capítulo 1, no versículo 18. Está pronto para ler a Bíblia extensivamente? Amém? Todos encontraram? Amém. E diz assim a palavra do Senhor no livro de Isaías, capítulo 1, versículo 18. Vinde. Está escrito assim na sua palavra? Amém. Que o Senhor nos abençoe. Podeis assentar. Hoje nós vamos falar sobre isso. Vinde. Não é, alguém pode ter até pensado assim, poxa, o pastor está querendo fazer uma... Não, não é graça não. É esse o tema. Vinde. Nós vamos falar sobre isso. Vinde. Quando você para e diz assim, vinde o quê? Por que Isaías escreve vinde? E ele está fazendo uma referência a um povo que acha que está muito bem, que está ganhando, que está lucrando, que está enriquecendo, que a cidade está bem, que a cidade está feliz, que todos estão indo, como é que diz? Em céu de brigadeiro, né? Mar de almirante, está tudo tranquilo. Aí ele diz assim, vinde, e então, argui, diz o Senhor é que está dizendo vinde, e ele está escrevendo, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Aí ele diz assim, por que o Senhor está me dando uma vida tão abastada e está falando dos meus pecados? E quando você vai lendo esse livro de Isaías, você vai encontrar Deus falando do abandono espiritual que aquela população está dando ao seu momento. Eles estão num momento feliz político, eles estão num momento feliz financeiro. Eu disse, pastor, todo mundo estava assim? Não, tinha o pessoal passando aperto dele, eu estou falando de uma generalização de população. No seu geral, a população estava se sentindo bem. E Deus está falando para eles assim, vocês estão maus, porque vocês estão com muitos pecados e estão me abandonando. E quando ele diz assim, vinde, ele está dizendo assim, vinde, porque eu tenho solução para isso. É esse que é o ponto que nós temos que nos agarrar. Deus, por mais que nós estejamos estressados de pecado, sujos do pecado, contaminados com o pecado, Ele não diz, afasta de mim.
Ele diz: vinde que eu dou um jeito nesse teu pecado. Eu dou um jeito nesse teu problema. Eu resolvo isso aí. E uma coisa que o diabo tem feito na sociedade, uma coisa que o diabo tem feito, e tem feito muito bem, porque ele tem bastante tempo de experiência, né? Nós temos aqui, o mais idoso deve ter aqui 15 anos. Não vou, né? Vamos aliviar, né? O diabo tem muito mais tempo de presença, de argumentação. Desde o dia que ele caiu do céu, ele vem argumentando em como destruir você. Ele tentou destruir seus pais, seus avós, ele tentou destruir os seus filhos, ele tenta destruir a sua família, ele tenta destruir. E às vezes o tentar destruir não é deixar você sem dinheiro, não é deixar você morando na rua, não é deixar você sem um casamento feliz. Mas como é que eu posso ter um casamento feliz e o diabo está me destruindo? Como é que eu posso estar abençoado financeiramente e o diabo está me destruindo? Porque ele não está focando aquilo ali, ele está destruindo você psicologicamente, ele está destruindo você através do orgulho. Eu tenho um casamento bom. Hã? Eu sou o general da Síria, mas eu sou leproso. Entendeu a comparação? Está muito bem, é um general, é um cara bem colocado, mas o destino dele está escrito. A não ser que ele encontre aquele Deus que diz: vinde, vinde, e eu te curo da lepra. Vinde, e eu transformo o seu viver. E às vezes você encontra aquele cidadão que diz assim: mas pastor, eu estou precisando pegar a cesta básica onde tiver, eu estou passando necessidade, a minha esposa está brigando comigo, meu marido está brigando comigo, meu lar está assim, mas você está feliz? Eu estou, porque eu sei que eu vou passar essa necessidade e Deus me dá garantia, esse homem vai para o céu. Sabe por quê? Porque ele atendeu o vinde. E é isso que nós vamos observar nesta noite, neste momento. Isaías, ele está sendo usado por Deus para levar uma mensagem de juízo e de livramento para esse povo de Deus. Deus está anunciando nesse capítulo 1 que ele quer castigar o povo por causa da corrupção espiritual do povo. Versículo 7, se você quiser deixar aberto aí no capítulo 1 de Isaías, inclusive você que está nos acompanhando pela internet, eu não sei se hoje você está vendo ou se vai ver em outro dia este culto, que Deus abençoe a sua vida, seja feliz e venha a Cristo. Atenda o vinde de Cristo. No versículo 7, ele diz assim: a terra de vocês está arrasada, as cidades foram destruídas pelo fogo, na presença de vocês os estrangeiros arrasaram a sua terra e ela ficou em ruínas, e os estrangeiros acabaram com ela. O que estava fazendo isso naquele povo? Uma coisa que nós conhecemos, hoje em dia querem botar o nome de problema. Estou com esse problema, estou com aquele problema, mas naquele tempo chamava pecado. E hoje também chama pecado. As pessoas tentam mudar o nome, tentam enfeitar a coisa, mas pecado é pecado, meu irmão. Pastor, até a minha esposa falando comigo, disse assim, tenta não ser tão incisivo, que às vezes você é incisivo, as pessoas resistem, né? Tenta usar, ela disse um nome, gerúndio, não sei o que lá. Aí, desculpem, a palavra ela bate de frente. E eu sou assim, complicado com isso. Eu estou tentando, mas não se sinta magoado por minha causa. Se a palavra confrontou você, se acerta com Deus. Porque se você não conseguir, se você encontrou uma pedra no caminho e ela veio daqui da palavra, você tem que se consertar com Deus. Se você achou que veio de mim, me perdoa, vamos para frente. Não estou aqui para botar pedra no caminho de ninguém, não. Amém? Nesse capítulo 1, você vai ver que Isaías vai descrever a insatisfação de Deus com a vida espiritual daquele povo. Eu não vou ler aqui o capítulo todo. Você é conhecedor, alguém aqui já pode saber até de cor esse capítulo. Se não sabe, tem todo o direito de ler abundantemente, porque nós ainda temos permissão para isso neste país. E vamos aproveitar isso. A corrupção do povo estava tão grande que Deus se dispõe, você vai ver isso lá no versículo 15, 16,
Deus se dispõe a não ouvir as orações deles. Sabe o que é isso? O nível de pecado que a pessoa está, onde a pessoa acha que é santo, e isso é uma coisa que é colocada neste capítulo, onde a pessoa acha que está certo, acha que eu sou o pastor, acha que eu sou o ministro de louvor, acha que eu sou o membro mais antigo ou mais novo, acha que eu sou o líder do isso ou do aquilo, e por isso Deus me ouve e eu estou certo, e eu estou apresentando sacrifício, eu estou apresentando oferta, eu estou fazendo orações, e Deus está dizendo assim, não vou te ouvir não, você está perdendo teu tempo. Deus diz, pelo que, versículo 15 e 16, pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. E tem gente assim, ó, Deus. Outro dia eu vi uma reunião de pastores, eu não estava, vamos aqui frisar bem, eu não estava, e se eu estivesse eu tinha me envergonhado e saído correndo de lá. Uma reunião de pastores, onde o pastor que estava organizando a reunião estava explicando como é que tomava o dinheiro do dízimo dos irmãos. E vai para a igreja, e ele falava assim, chega lá, você fala em língua estranha, você diz que é Deus falando, que ele tem que dar, que ele tem que fazer, que ele tem que isso, porque Deus mandou, e eles vão botar tudo. E Deus está falando com esse povo aqui. Está falando com esse povo aqui, que levanta a mão, que sacode, que grita, que berra. Estão certos? Estão se estiverem certos com Deus. Mas esses que Deus está falando assim, vocês estão encharcados de pecado. Eu não quero nem ver, nem ouvir vocês. Vamos continuar a leitura aqui. Hoje não dá para não ser incisivo. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Tem solução para isso? Tem. Qual é a solução? Vinde. Ó, glória a Deus, glória a Deus. Essa é a solução, vinde. Versículo seguinte, 16, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, vinde ao Senhor, e Ele vos abençoará, e Ele transformará, e Ele vai mudar. Essas pessoas pensavam, estavam na sua imaginação, se considerando religiosas, se julgavam assim, eu sou, eu resolvo. Está com problema? Fala comigo que eu sou assim com Deus. E às vezes a pessoa pergunta assim, mas por que a pessoa vai lá na religião A, na religião B, na religião que segue o Satanás, né? Claramente diz aqui, se segue esse tipo de situação, e ele é abençoado lá. Já entendeu isso? Como é que faz? Por que acontece isso? Isso é tão simples de entender. É tão simples de entender. Se eu coloco você para carregar 50 quilos, é pesado? Pesado. E se eu tirar 20 quilos e deixar você só com 30, está bem melhor? Olha só como é que eu sou bom para ele. Mas ele continua carregando os 30. E o meu Jesus diz assim, vinde, tomai o meu jugo que é suave, é leve. Viu a diferença? Ele ainda deixa com 40, ele troca os 50 por outros 50. O meu Jesus disse, não, tira isso daí, joga esse pecado fora, abandona essa linha de pensamento, vem para cá porque eu vou te levar para um céu, onde as ruas são de ouro, um céu onde você tem luz o tempo todo, que o próprio Deus ilumina, um céu onde não tem pecado, não tem doença. Mas esse é o fim da pregação, vamos voltar aqui. Eles continuavam oferecendo o sacrifício, não pararam de oferecer não.
Qual é o cerimonial que tem que fazer, pastor? Chegava para o sacerdote, falava, sacerdote, qual é o cerimonial que tem que fazer? O sacerdote ia lá, consultava, e está na sua Bíblia, vai lá no Pentateuco, tem lá o cerimonial, você traz um boi, você traz uma rolinha, você traz esse ou aquele tipo de animal, uma ovelha sem mancha, ovelha de tal idade, para esse tipo de pecado, para esse tipo de procedimento, e a gente vai matar na porta, ou vai matar no altar, ou vai jogar o sangue, ou vai fazer. Esse é o procedimento. Então eu vou fazer porque o sacerdote disse que com esse procedimento, de ir no primeiro domingo e tomar a Santa Ceia, eu estou liberado. Com o procedimento de levantar a mão e falar, eu aceito Jesus, eu estou liberado. Com o procedimento de ir a todos os cultos, eu não falto no caso eu falto, eu só estou dando um exemplo. Eu não falto um culto das irmãs na quinta-feira. Eu venho todo culto de oração. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou dizimista. Não teve um mês que eu não fosse dizimista na igreja. E aí Deus diz assim, eu não vou ouvir tuas orações. Mas por que não vai ouvir? Porque você não tem uma coisa chamada arrependimento. O seu coração não está naquilo que você está fazendo. Pensou isso? Mas eu cumpro tudo que Deus falou, mas se Deus está olhando é o teu coração, meu irmão. Aqui, é a mente. Eu vou lá porque o irmão vai ver o terno bonito que eu estou usando. O irmão vai ver o sapato que eu comprei. Eu conheço um pastor amigo meu que ele disse que estava num culto, uma maravilha, Deus falando, teve profecia e tal, igreja lotada. Daqui a pouco um rapaz que estava do lado dele, amigo dele, cutucou ele, falou, Glória, o que foi? Eu disse, onde é que tu comprou esse sapato? Aí ele disse, eu saí da graça, perdi o contato com Deus, ele me contaminou com o mundo que estava nele. Sabe por quê? Porque ele estava ali, cumprindo um ritual, mas sem arrependimento. E Deus hoje vem falar com a gente sobre isso. Sobre isso. Quer chegar na presença de Deus? Tem que ter arrependimento. Tem que ter arrependimento. Mas, Mateus, o que é arrependimento? Eu disse para os outros, eu estou arrependido do que eu fiz. Existe um dito popular que diz assim, se você faz a mesma coisa, como é que você quer resultado diferente? Essa é a prova do arrependimento. Se você continua fazendo as mesmas coisas, você não se arrependeu. Porque arrepender é mudar o procedimento. Por isso que quando você encontra Jesus, você muda de vida ao ponto que as pessoas percebem que você mudou o seu vestir, você mudou a sua forma de caminhar, você mudou a sua forma de falar, você mudou as coisas que você come e bebe, você mudou a forma de criar os filhos, você mudou a sua forma de procedimento com a família, você mudou a sua expectativa de vida, você mudou a forma de trabalho, você mudou a forma de tratar os seus superiores e os seus inferiores. Você mudou, porque houve uma mudança de vida. Deus vê em você uma coisa chamada arrependimento. Aí você chega para Deus e Deus olha e fala assim, Ele está me tratando da forma correta, porque Ele esqueceu aquele negócio, todo aquele monte de fórmulas, eu vou chegar para Deus, eu vou falar desse jeito, daquele jeito, não. Ele chegou com o coração limpo, Ele chegou com transformação, Ele quer fazer atos novos. Nesse eu vou trabalhar. Ele veio. Deus está dizendo assim, eu falei, vinde, e ele veio arrependido. E aí ele transforma. Deus convida, versículo 18, vinde e arrazoemos, conversemos, dialoguemos. Diz o Senhor, ainda que vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. O carmesim é uma tinta vermelha.
O escarlata é um vermelho tão forte que quando caía na roupa não se conseguia tirar. E aí ele está dizendo assim, ó, tá sujo de carmesim, ninguém consegue tirar, não tem lá aquela, eu não vou fazer propaganda de nenhum alvejante, não tem lá vou chamar de alvejante, não tem lá um alvejante daquele forte, daquele que arranca até o fígado do negócio, tem, mas quando bota lá, o escarlata não sai, porque ele mancha. Aí Deus diz assim, pode vir, é o que você tem de pecado aí? Eu limpo, eu purifico, eu torno branco como a pura lã, porque eu sou Deus que refaço, que transformo, que mudo a expectativa. Deus, eu tenho 6 meses de vida que o médico falou. Ah, é? E se eu não quiser te dar os 6 meses? Eu quiser te dar só 15 dias? Ixi, pastor, pensei que tu ia falar e me dar, né? Ué, o dono da sua vida não é Deus? Se ele te der 6 meses, amém. Se ele te der 6 anos, amém. Se ele te der 60 anos, amém. Amém. Então esse momento que você está vivendo, que se chama hoje, viva-o na presença de Deus. Ah, pastor, mas eu estou precisando do emprego, porque o emprego que eu tenho, eu recebo lá um valor que não está dando para as minhas despesas. Está trabalhando, neném? Dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Porque hoje de manhã encostou um senhor ali e falou com o pastor que estava passando necessidade. E sabe o que é um homem adulto? Chegar para um outro homem adulto e falar assim, eu preciso de um prato de comida. E Deus te dá comida várias vezes por dia. Você consegue alimentar a sua família. Você é capaz de dizer assim, não quero estudar em tal lugar, eu vou estudar em tal lugar, mas lá é mais caro, eu pago. Não é tu que paga, não. É Deus que provê na tua vida. Né? Tem um pessoal que passa no concurso, aí diz assim, esse carro não está legal mais. Já ouviu coisa assim? Só nessa mão. Né? É porque Deus provê, meu irmão. Isso aconteceu comigo. Oxe. Por quê? Pensou que eu estava falando dele? Mas graças a Deus que dá essa provisão. Aí você diz, por que Deus faz isso comigo? Porque Ele é Deus. E porque você atendeu o vinde. Você chega arrependido na presença de Deus, Ele vai te ouvir. Mas se você chega como o povo chegava, eu vim aqui porque a lei diz que eu tenho que fazer isso, então eu vou fazer isso. Aí, não vou te ouvir não. Mas por que Deus não vai me ouvir? Porque Ele não quer, Ele é Deus. Lá em Provérbios tem um trecho que diz assim, que Deus abençoa aquele que Ele ama. Mas por que Ele abençoa? Porque Ele ama. Você merece? Eu não sei se eu mereço. Ele te ama, então Ele te abençoa. Mas uma vez uma pessoa disse para mim assim, eu fiquei muito zangado no dia. Fiquei chateado. Foi uma mulher, não vou dizer quem foi não. Chegou para mim e falou assim, mas você sempre recebeu tudo de mão beijada. Oh, Jesus. Oh, meu Cristo. Sabe o que é você passar os sufocos toda a vida? Você passa, muita coisa você não fala para os outros, é você e Deus. Às vezes não pode nem ajoelhar na cama porque passa alguém, você vai para o banheiro para fazer oração lá no banheiro, para ninguém ver que você está chorando daquele jeito. E a pessoa diz, tu sempre recebe tudo de mão beijada. Eu parei. Eu levei uns 3 meses para engolir aquilo ali. Magoou. Mas sabe como é que eu entendi aquilo ali? Um dia eu voltei a conversar com aquela pessoa e falei assim, sabe que você estava certa? Eu recebo tudo de mão beijada mesmo.
Olha só, Deus cuidou de mim aqui, Deus cuidou de mim aqui, Deus cuidou de mim aqui, Deus abriu porta de emprego aqui, Deus me deu transporte aqui, Deus me deu filho que eu não merecia, Deus me deu uma esposa que eu não merecia. Aí Deus deu para ela também um esposo que ela não merecia. Um belo dia eu cheguei e falei assim, cadê Carmen? Carmen está internada, Carmen está com meningite e meningocócita. E daí? Ou morre ou fica aleijada. A gente era namorado. Fui lá visitar no hospital, lá do Caju. É o hospital, do lado é o cemitério. Mas é mesmo. Não, conhece? Cara, quando termina, morreu, já joga pela janela. Vocês estão achando engraçado porque não foi com vocês. Aí cheguei lá, um aluno dela tinha tido meningite, passou para a turma, ela estava com meningite, e aí veio a notícia, morrer não vai não vai ficar aleijado, mas nunca vai ter um filho. Ela teve gêmeos. A nossa filha que nasceu primeiro vai ter um primeiro neto nosso. E eu mereço isso? Eu não mereço. Mas quando Deus falou, vinde, eu fui. E eu fui arrependido. E aí Deus cuida. Deus trata. E Ele não faz isso só comigo, não. Ele faz isso com todos vocês. Ele que cuida. Ele que transforma. Outro dia o pastor brincava comigo sobre o local que eu trabalho. Ele falou assim, eu preciso fazer um concurso desse e tal. Eu fui fazer o concurso, eu sabia que eu não tinha condição. Eu fiz para um outro cargo lá, tinha 1.700 candidatos por vaga. Eu esperando chamar lá 4 anos, 3 anos e pouco. Aí um belo dia um colega de trabalho falou para mim assim, tu está vendo, tu está acompanhando? Eu disse, vou nada. Aí, então vamos lá olhar. Naquele dia chamaram uma pessoa, eu. Não chamou eu, chamou só eu naquele dia. Só eu. Saiu no Diário Oficial um comunicado convocando, só eu. Exclusivo. Não. Trabalho todo dia. Glória a Deus. Vamos voltar ao carmesim. Então, se você tem um pecado que mancha como carmesim, por exemplo, você pega uma camisa, tipo a do Miyahira, que é uma camisa vermelha, e diz assim, eu vou lavar e esse vermelho vai sair. Não vai, porque a camisa é vermelha. Você pode lavar, botar o alvejante que for, a camisa é vermelha. O mais que você vai conseguir é ficar rosa, né? Clarear um pouquinho, mas não vai sair, é vermelho. Mas quando Deus diz assim, se for assim, eu transformo na branca lã, porque eu sou o que faço. Nós somos convencidos por Satanás que nós precisamos ter uma vida manchada pelo pecado. Isso é uma cultura que está se espalhando pelo mundo já há muito tempo. Nós não somos privilegiados de ser os únicos tentados por Satanás com esse tipo de cultura. A pessoa diz assim, não, mas você tem que sonegar. Você tem que sonegar um imposto de renda. Você é empresário, não, você tem que sonegar. Se você não sonegar, como é que tu vai manter a tua empresa? Com um Deus que te provê clientes para você ter um giro suficiente para você conseguir andar. Vinde. Aí, sonegar imposto de renda, sonegar imposto de renda, isso atinge a todos, atinge o empresário, atinge. Sonegar dentro de casa, sonegar atenção para filho, sonegar atenção para esposa, sonegar atenção para marido. E aí você diz assim, meu relacionamento está com problema. Aí Deus diz assim, vinde arrependido. Não, eu não vou me arrepender porque ele está errado. Ela está errada.
E Deus diz assim: não quero saber quem está errado, eu quero saber quem está arrependido. Se você chegar arrependido, eu dou a bênção no seu lar. Se você chegar arrependido, eu dou a bênção no seu salário. Eu dou a bênção na sua saúde. Eu dou a bênção nos seus filhos. Mas vinde arrependido. Vinde arrependido. Nós não precisamos estar chamuscados pelo pecado. Nós não precisamos estar manchados pelo pecado. Nós olhamos as redes sociais, nós olhamos os canais abertos, canais fechados. Aí a pessoa vai falando. Eu cancelei uma rede de TV, que eu não vou dizer qual que é o nome, principalmente porque a gente está transmitindo, fica complicado. Mas eu cancelei por quê? Porque todo filme que você ia ver tinha um excesso, muito excesso de palavrão, de tratamento entre pessoas do mesmo sexo. Tudo que era um desenho animado tinha. Não quero esse tipo de cultura. Cancela. Ah, mas tem um lá que eu vejo. Tem um lá que eu vejo. Aí, quando o filme começa, primeira vez, pá, bateu, doeu lá dentro. Porque se você escuta e se você vê as coisas que são pregadas e ensinadas ao povo de Satanás, ao povo que não é cristão, aliás, e isso não te dói, você está precisando se arrepender. Se para você é normal alguém xingar a mãe do outro, xingar o pai do outro, xingar o outro, seja lá do que for, ofender moralmente alguém, se isso para você é normal, não, isso aí não tem problema não. É o que eu chamo de doutrina do nada a ver. Não, isso aí não tem nada a ver não, tem nada a ver não, tem nada a ver não. E outro dia um irmão cristão, também não vou dizer o nome dele, um irmão cristão, eu fazendo uma viagem com ele, ele falou assim: não, porque eu gosto muito de tomar uma cerveja bem, nossa, esse calor que está fazendo, Jesus. Aí eu olhei para ele: como é que é? Como é que é o negócio? Não, aquilo desce trincando. Seu que, rapaz? Tu não é crente? Hã? Não. Eu escutei. Como é que é o negócio? Não, porque assim, eu sou crente. Mas assim, uma vez por ano, de 6 meses, eu tomo uma para. Ah, tá. E teu filho, como é que fica? Não, ele sabe que não. Não, assim, como é que fica o dia que teu filho chegar bêbado em casa e você reclamar com ele e dizer assim: não, mas você bebia. E no dia que seu filho chegar com um cigarro, que você disser para ele assim: não, meu filho, não fuma não, que faz mal para o seu pulmão, que faz mal para isso, faz mal para aquilo. E ele disser assim: mas eu lembro que você já fez isso. Qual o exemplo que você deu para ele? Aí ele argumentou comigo, levou uns 15 minutos argumentando. Aí eu comecei a falar. O dia que teu filho chegar, ou o dia que teu filho não chegar só a notícia falando assim: ó, ele foi preso. Ou ele está em tal lugar internado porque ele teve uma overdose. E quando você chegar lá, ele te falar assim: não, pai, me pegaram bêbado, arriado na rua e me trouxeram aqui para o hospital, porque eu não sabia que o senhor bebia, mas eu perdi o controle. Porque você diz que tem controle, mas o filho que está aprendendo contigo, e filho aprende com exemplo. Por mais que você fale, 10% ele aprende, mas exemplo arrasta. O filho vê você fazendo, ele aprende numa vez só. Se for você falando, você vai falar 15 anos e não vai saber se ele aprendeu. Mas uma vez que você faz, ainda mais se for coisa errada, não é? Complica o pastor, não. Estou brincando. Então, eu falei com ele.
Eu percebi que com os 5 minutos que a gente estava conversando, ele parou de falar e ele continuou escutando. Aí eu disse, pô, será que eu estou falando demais e ele não está conseguindo entrar na conversa? Não, ele tinha baixado a cabeça. Porque essa instrução nós aprendemos aqui. Olha para o teu filho. Quando o teu neto chegar e falar assim, não, eu vi o vovô fazendo, como é que tu vai se ajeitar? Como é que tu vai consertar aquela criança? Vai bater nela? Então, por isso que Deus diz assim, vinde arrependidos, que eu vou transformar. Nós não precisamos tomar aquela cervejinha que desce trincando, seja lá o que for isso. Nós não precisamos dar aquela cheiradinha, aquela fumadinha, aquela, né? Uma vez eu conversando com uma pessoa, ele disse assim, não, vai ser a última. Eu disse, não, a última já foi. Não existe vai ser a última já foi. Porque aquela que você chama de a última é a primeira de muitas. Então, se você se arrependeu e daqui para frente não existe mais. Não existe mais uma dose, não existe mais uma vez, não existe mais uma olhadinha, uma cheiradinha. Arrependimento é arrependimento, não farei mais. Salmista no Salmo 51, do 1 ao 7, ele diz assim, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, e apaga as minhas transgressões. Versículo 2, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões. Olha, eu conheço as minhas transgressões. Ele não está querendo enganar Deus, não. Ele sabe que está errado. E muitas vezes nós chegamos para Deus e dizemos, Deus, eu não sei o que eu fiz. Está achando que Deus é trouxa? Eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justiça no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Este que comprazes na verdade no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. E eu fui ver o que é esopo, né? Eu fui ver o que é esopo. A gente leu esse monte de coisa, o que chamou a atenção? Esopo. Sabe, quem sabe o que é esopo? Sabe? Glória a Deus, glória a Deus. Sabe quem? Sabe? Glória a Deus, glória a Deus. Complicado, hein? Se eu disser uma coisa errada aqui agora... Os irmãos, né? Levantaram a mão, vamos lá. Esopo é uma planta que era usada em rituais de purificação espiritual. E essa planta, ela era usada para aspergir. Então, tinha o sangue, tinha o líquido que ia ser aspergido, né? Ele molhava no esopo e lançava sobre o sacrifício. E aquela era a consideração que o sangue aspergido tratava a purificação. Entendeu? Então, quando ele diz, lava-me com esopo, ele pega do teu sangue, joga sobre mim e eu serei purificado. Comparativamente. Tem um evangelista, Tommy Tenney, que eu não sei quem é, mas eu achei interessante a frase dele. Ele diz assim, eu só peguei a primeira parte, ele diz assim, o arrependimento nos prepara para a presença de Deus. Eu achei lindo isso. A gente fica cantando de Deus vem, Deus me abençoa, faz e tal. Aí Deus olha e diz assim, está arrependido? Não. Então não vai não. Já viu quando aquele teu cunhado fala, pô, passa aqui em casa. Aí você diz, vai pagar aquela conta que você me deve? Não, então não vai não. Né? Aí você diz, Deus, vem aqui na minha casa aqui, ó, minha casa. Aí Deus olha para você e diz, está arrependido? Tô não, também não vou não.
Aí quando você diz assim, Deus, vinde, ele diz, está arrependido? Estou. Então eu vou. Porque o arrependimento prepara para a chegada de Deus. Eu vou parar aqui. Deixa eu concluir esse trecho. Você quer ver uma questão de arrependimento? Quarta-feira de cinza. Talvez alguns aqui não tenham tido a felicidade que eu tive de nascer num lar cristão. Então praticaram isso, de ir por carnaval, e lá no carnaval vai, como é que é? Da 1 a 51, né? Tem um trecho, uma frase que diz, vai da 1 a 51, faz tudo. Faz uns negócios que até o diabo diz assim, o diabo chega e fala, Jesus, não fui eu que falei para ele fazer isso não. Né? Aí quando chega na quarta-feira de cinza, o cara vai na igreja, salvo engano é um procedimento com a cinza mesmo, né? Um negócio lá que passa, tal, faz lá uma cerimônia, e aí está de boa. Está de boa, por quê? Ele cumpriu o ritual. Não, eu fui lá na igreja, fui 6 horas da manhã na igreja, grandes coisas. Estava arrependido? Não, cara, o carnaval foi uma beleza. Perdeu tempo, sabe o que Deus veio falar contigo? Nada. Porque quando ele falou, vinde, você não estava arrependido. Não serviu para nada, não houve arrependimento, não houve mudança de posição. Quando ele vem ao teu coração, ele vem jogar o sangue de Cristo, que quando você está arrependido, absorve e purifica. Se não houver arrependimento, a purificação não entra. Deus não consegue habitar, porque Ele não mora em casa que tem outra pessoa, outro dono. Ele é o dono da casa. Então, entendamos isso hoje. Ele hoje diz, vinde, vinde, vinde arrependidos, vinde para que eu transforme, vinde para que eu mude. Ele não diz vinde para que você, ele diz vinde para que eu faça. Você tem que arrepender e eu faço. Você arrepende e eu transformo. Você arrepende e eu mudo. Você dá o espaço limpo, que o arrependimento é jogar aquela bagaceira toda fora e diz, entra Deus, vem Deus. E aí Deus vem e faz mar de almirante, céu de brigadeiro. Glória a Deus. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.